Olá, alunos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira videoaula. Quem vos fala é o professor Bruno de Filosofia e eu espero que você esteja bem. E hoje nós vamos, falar um pouquinho, e responder essa pergunta que está na sua tela. Afinal de contas, o que é filosofia? Para que ela serve? Qual o seu objetivo? Então, esses serão os temas então da nossa videoaula. Primeiro nós vamos começar, com a definição de filosofia, Vamos falar de filosofia, então nada mais justo do que definir então o que é filosofia. Filosofia, ela vem do grego philo, que significa amor fraternal, e sofia, que significa sabedoria. Dessa forma, então, podemos definir, filosofia como amor pela sabedoria ou amizade pelo saber. Então aqui nós temos uma definição interessante, Então filosofia, amor pela sabedoria, Amor ou amizade pelo saber. Acredita-se que o primeiro filósofo e também matemático, Pitágoras, foi então, o primeiro a usar esse termo, o termo filosofia. A capacidade de dialogar é um dos elementos básicos da postura filosófica, juntamente com a habilidade de admirar-se com os fatos que o mundo impõe. Então, assim, o primeiro elemento básico, de um filósofo ou de alguém que vai praticar a filosofia, é o diálogo, ok? Se você não tiver esse diálogo, não tiver essa capacidade, essa postura, dificilmente você vai entender e vai poder, então, ter êxito na filosofia. Para Platão e Aristóteles, a primeira virtude de um filósofo está em sua aptidão para aquietar-se com as coisas óbvias do mundo, questionando então aquelas ditas verdades, Então aqui nós temos, uma definição bem interessante de Platão e Aristóteles, Então não ficar, não se conter apenas, com as coisas óbvias, o senso comum em si. A proposta, então, da filosofia é permitir, olha, uma melhor compreensão do mundo e da vida. Só que não é o propósito, descobrir as causas do fenômeno. Isso é uma área que a ciência faz. Então, a preocupação não é saber, a causa do fenômeno, mas compreender melhor, então, ter uma compreensão melhor do mundo e da vida. Ela então, a filosofia, ela deseja construir questões, construir conceitos, que explique o sentido da existência e das atitudes humanas. Então, com o surgimento, das divisões, da filosofia, houve uma delimitação dos seguintes campos de estudo. Então, a filosofia surgiu e ela foi então dividida para melhor compreensão e melhor estudo. O primeiro deles é a metafísica, que considera então a realidade buscando entender as razões de vivermos no mundo, ok? Então, ela se preocupa com as razões de vivermos no mundo. Logo, preocupa-se então com o propósito último da existência e da verdade. Investiga as realidades que estão além da experiência concreta e imersivas na essência do ser. Um exemplo disso, são o que é o homem. Existe um significado na existência? Deus existe? Então essas aqui são perguntas, que a metafísica ela tenta responder ou tenta nos responder, Será que existe algum significado? Qual é esse significado? Então são perguntas que a metafísica tenta responder. A epistemologia, ela se ocupa agora, com o estudo, da natureza do conhecimento, justificação, racionalidade da crença, dos sistemas de crenças, em outras palavras, ela está preocupada com a teoria do conhecimento. Por exemplo, andar de bicicleta. Creio que você saiba andar de bicicleta ou já tenha visto uma pessoa andar de bicicleta.
Então, o que que a epistemologia ela vai estudar? O que que ela está preocupado, né? Então, o conhecimento teórico de física, ou seja, o saber que a bicicleta, né, o porquê da bicicleta ficar em pé, né, as leis que envolvem tudo isso, né, não é suficiente para determinar que alguém será capaz de equilibrar-se, né, e pedalar uma bicicleta. Isso é chamado, então, né, de saber como. Ok? Então, o saber, né, teórico não garante efetivamente, né, o saber, então, prático, né, o saber como fazer. A axologia, ok? Então, a axologia, ela também é chamada, né, de teoria do valor. É o estudo filosófico prático que busca, então, entender a natureza dos valores e juízos de valor e como eles surgem, então, na nossa sociedade. Ela está intimamente relacionada a dois outros domínios da filosofia. A ética, né, que se dedica aos valores que norteiam o comportamento humano, examinando então a essência das normas e dos valores existentes em qualquer grupo social, e também está associado à estética, que observa as funções sociais da arte em seus aspectos formais, políticos e culturais. Busca também os princípios que regem a criação, né, que regem a criação e a recepção de uma obra artística, e descreve então as influências da arte na cultura e na sociedade. Um outro ramo que nós temos também é o ramo da lógica. Ele tem origem, então, na palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. A ideia de falar e argumentar pressupõe que o que está sendo dito possua, então, né, deixa eu grifar isso aqui, possua um sentido para aquele que ouve. Exemplo, né? Primeira premissa, né? Todo homem é mortal. Então, né, a lógica ela parte de premissas. Então, a primeira premissa é todo homem é mortal. Segunda premissa, Sócrates é um homem. Então, se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, logo, né, Sócrates é mortal. Então, você conseguiu entender mais ou menos como funciona a lógica? Então, ele parte de premissas e essas premissas chegam então a uma conclusão baseado então nelas. Um outro ramo que também, né, a filosofia é dividida é a filosofia da ciência. O que seria isso, né? É o ramo então que reflete e questiona a ciência e o saber científico. Ele se ocupa então, né, essa filosofia da ciência em questionar todos os aspectos do trabalho científico, desde a pesquisa até a sua utilidade. Por exemplo, quais são os limites da ciência? Né? Até que ponto ela pode ir? Para que serve a ciência, no final das contas, né? Para que ela serve? Outro ponto também que nós estudamos, né, é a filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem, ela preocupa-se com a natureza do significado, o uso da linguagem, a compreensão da linguagem e a sua relação com a realidade e as questões, né, que se derivam, né, dela. Por exemplo, né, quando usamos a frase, né, vamos aqui falar do mundo, né? O que nós estamos falando? O que significa, né, falar do mundo? Para algumas pessoas pode ser que estamos falando sobre o planeta Terra. Então você tem aqui, né, o planeta Terra, né, e as suas divisões. E aí, então, quando você fala, vamos falar sobre o mundo, né, você especificamente está querendo se referir, né, sobre o planeta. Então, algumas pessoas vão entender, né, dessa forma. Ou então você pode estar falando sobre as verdades a respeito do mundo. Ou seja, você pode não estar falando, né, então você não está falando, né, por essa premissa, do mundo em si, mas das verdades que contém, ou as verdades sobre, então, o mundo. E podemos também estar falando sobre nossas ideias a respeito do mundo. Né? Então, o que você pensa a respeito do mundo? Né? O mundo é isso, o mundo é aquilo. Então, são suas ideias a respeito do mundo. Observe, né, que uma única frase
ela pode ser entendida, né? Ela tem vários significados, ela pode ter vários significados, né? E também pode ser compreendida de diversas formas, como aqui nós mencionamos cada um desses exemplos. Então é isso então que a filosofia da linguagem está preocupada em responder, em estudar. Também nós temos, né, a filosofia política. Ela então estuda as questões a respeito da convivência entre o ser humano, né, convivência entre o ser humano e as relações de poder. Ela também vai analisar, né, temas a respeito da natureza do Estado, do governo, da justiça, da liberdade e do pluralismo. Opa, quase não sai a palavra? Pluralismo. Então vamos tomar um exemplo, né? Qual a diferença entre Estado e governo? Deixa eu deixar isso aqui mais bonitinho. Então, qual que seria, pequeno gafanhoto, a diferença entre Estado e governo? Sabe responder? Então, a filosofia política, ela se preocupa então em responder essa questão e outras questões a mais. Então, né, para você entender, né, respondendo aquela pergunta anterior, para você entender, né, então o Estado é fixo, ok? Ele é delimitado pelo conjunto público e é expresso e reconhecido como legítimo a partir de um sentimento que une as pessoas em torno, né, de um sentimento patriótico comum e de uma cultura comum, que nutrem em si um sentimento então de solidariedade e coesão. Por sua vez, o governo é algo transitório, passível de mudanças repentinas, e seu principal atributo é gerir a máquina pública e exercer então o poder no âmbito estatal. Então aqui você já começa a verificar a diferença, né, entre Estado e governo, ok? Então, né, quando te perguntar a diferença entre um e outro, aqui está na tela a resposta. E é isso então que se preocupa então a teoria que nós acabamos de falar a respeito dela. Mas vamos ver um pouquinho, né, sobre o processo, ou melhor, o método, né, filosófico, né, como que funciona o método filosófico. Nós já vimos, né, as divisões que existem na filosofia, agora vamos aprender um pouquinho mais sobre o método, né? Então, como funciona? Primeiro, né, que o processo empreendido pela filosofia para se chegar aos seus objetivos é o da reflexão filosófica. A palavra reflexão vem do latim reflectere, e ela então originou o vocábulo que nós hoje conhecemos, né, refletir, que significa fazer retroceder ou voltar atrás. Isto é, pensar, olha que interessante, pensar o que foi pensado, colocando em questão o que já foi posto. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor a leitura. Trata-se então de um tipo de reflexão, e preste atenção nisso, que envolve o meditar e pensar demoradamente. Então, refletir não é algo rápido, né? Que você faz em questão de segundos, mas é você meditar, pensar de forma demorada, né? Fazer retroceder, voltar atrás. Então, de que forma isso vai ocorrer? Primeiro vai ser de forma racional, ok? Então, as interrogações da filosofia estão vinculadas a operações racionais, ok? Geralmente os alunos acham que filosofia é uma viagem, algo assim, sabe? Viajado, que não tem nada a ver. Não. Filosofia, né, o método filosófico, ele parte de pressupostos racionais. Também, né, de maneira moderada, ou seja, não despreza o que parece inexplicável. Então, mesmo que seja racional, ele não despreza aquilo que aparentemente é inexplicável. E, ao mesmo tempo, baseia-se no rigor racional das ciências. E também tem que ser de uma forma aberta, ou seja, eu tenho que estar disposto, né, a aceitar novas ideias. E isso então é uma exigência para a superação de barreiras e preconceitos arraigados. Sendo assim, é importante nós termos em mente, né, que a reflexão filosófica
ela leva a pessoa a assumir então uma atitude filosófica, ok? Então, a reflexão leva a uma atitude filosófica. Então vamos definir o que é atitude filosófica, né? É um conceito que significa, acima de tudo, romper, olha que interessante aqui, ó, romper com o senso comum e olhar com espanto o que há de mais trivial em nosso cotidiano. São perguntas sobre a essência, significação e a origem de todas as coisas. A atitude filosófica ela vai interrogar, por exemplo, o que é, por que é, como é. Então, quando ela olha, né, para aquilo que muitas vezes o senso comum nos responde, né, ela vai além, ela sempre se pergunta, né, afinal de contas, o que é, por que é, como é. Então, aqui nesse quadro, né, vai ficar melhor para você poder visualizar e entender um pouquinho mais, né, como que funciona, né, a atitude filosófica versus o senso comum. Então, vamos aqui tomar como exemplo, né, aqui no senso comum, né, que horas são? A atitude filosófica irá perguntar o que é o tempo no final das contas, né? Que horas são, né? Então agora, que horas? Você olha no relógio, é tal hora. Mas afinal de contas, o que é o tempo, né? O tempo, uma construção social. O que seria então o tempo, né? O senso comum vai ver uma pessoa, né, e vai perguntar, vai dizer, olha, ela está louca. Já a atitude filosófica vai nos perguntar, vai nos levar a perguntar, mas o que é loucura? Afinal de contas, né? Por que estamos definindo alguém como louco, né? O que é a loucura no final das contas, né? O senso comum vai chegar para uma pessoa e vai afirmar então que ela é mentiroso, né? A atitude filosófica, depois da reflexão, né? A atitude filosófica nos faz perguntar, né? Afinal de contas, o que é verdade, né? O que seria verdade? Será que realmente, né, a verdade é o que nós colocamos como sendo a verdade? O senso comum pergunta, né, qual que é o melhor livro, né? Já uma atitude filosófica nos leva à seguinte pergunta, o que é qualidade, né? Afinal de contas, existem tantos livros por aí, mas o que é qualidade, né? Qual a definição que nós temos de qualidade? O senso comum vai dizer, né, vai perguntar, na verdade, né, qual que é a menina mais bonita, né? Então, a gente chega numa sala de aula, né, e o senso comum vai dizer, qual que é a menina mais bonita? E você vai responder, é aquela ou essa, mas a atitude filosófica nos leva a uma reflexão mais profunda, afinal de contas, o que é beleza? Qual que é o padrão de beleza que nós temos? Será que realmente a beleza é essa que nós hoje temos, né, no senso comum? Então você começa a ver, né, que quando você começa a praticar a atitude filosófica, você acaba, né, saindo do senso comum e acaba ampliando o seu conhecimento, ampliando o seu horizonte. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a utilidade da filosofia, não é? Já falamos bastante sobre filosofia, sobre o método, sobre a atitude, mas vamos falar um pouquinho sobre a utilidade, né? Qual que é a utilidade da filosofia, professor? Né, ela propõe tirar as pessoas do senso comum. Eu sempre brinco e digo que essa talvez seja o maior, né, a maior de todas as utilidades, né? O maior propósito da filosofia é tirar as pessoas do senso comum, né, em que proponderam preconceito e alienação, né? O senso comum muitas vezes ele é baseado apenas em preconceito, alienação. E igualmente, né, ela almeja impedir, olha que interessante isso, a submissão cega das pessoas aos poderes e ideias instituídas. Além disso, ela deseja fornecer instrumentos de reflexão individual e de ação coletiva para a construção, olha que interessante, de uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade que não se baseie, né, no quesito preconceito para tomar as suas decisões, ou até mesmo, né, que essas decisões sejam baseadas apenas na alienação de pessoas, na qual, né, a liberdade, olha que interessante, a felicidade de todos seja uma realidade palpável. Eu sempre gosto de dizer, né, que a missão, então, né, a missão da filosofia é abrir o caminho, é desbravar as serras da vida em busca de uma clareira. Sabe? Muitas vezes nós temos uma visão fechada, sabe? Uma visão que só vê ali o senso comum, é como se nós estivéssemos aqui, ó, tá vendo, ó, numa
floresta, com tudo fechado. E a filosofia vai nos orientar, vai nos ajudar a desbravar, a chegar então numa clareira, né? Num lugar maravilhoso, né? Num lugar então onde nós saímos dessa floresta, né, que nos impede de ver além, para vermos então, termos então a nossa visão ampliada. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase muito interessante de Immanuel Kant, onde ele diz: não se aprende a filosofia, aprende-se a filosofar, ok? Bom, alunos, chegamos então ao fim da nossa videoaula. Espero que você tenha compreendido o conteúdo, que você tenha gostado. Por gentileza, deixe seu like se você gostou, tá bom? E não se esqueça de fazer as atividades que já estão no seu ambiente virtual, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima videoaula.